Querido amigo, querida amiga, nós estamos aí em mais um vídeo da nossa série de vídeos nessa quarentena que estamos passando, não é verdade? Nesse teste de fé que cada um tem aqui, que Deus está no controle de toda essa situação, mas que nós mesmos estamos aí sendo provados como prova de fé em mais um dia, né? Tantas notícias, tantas situações, a gente fica até sem saber para onde ir, para onde acreditar, em quem ouvir, mas nós sabemos de uma coisa: o justo viverá pela fé. E nós temos que crer nisso, que a justiça do Senhor é aquela que nos guia, é aquela que nos dá norte, é aquilo que nos dá vitória, é aquilo que nos dá propósito para a nossa existência. Eu quero orar com você, com a sua casa nesse momento, querido internauta, querido amigo, querida amiga. Se você está aí na sua casa, se você está assistindo esse vídeo no seu computador, se você está com a sua família, neste momento eu quero que você feche os seus olhos, se você tiver condições, e vamos orar juntos nessa hora. Pai Santo e amado que está no céu, nós somos gratos ao Senhor pela vida, pela bondade que o Senhor nos dá. Queremos nesse momento pedir que o Senhor interceda por nós, que o Senhor interceda nesse mundo de pecado, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor que é o cientista dos cientistas, o Senhor que é aquele que pode fazer reverter qualquer situação deste mundo, o economista dos economistas, o presidente dos presidentes, o rei dos reis, o Senhor do Senhor, que o Senhor nos dê o norte verdadeiro, a direção verdadeira, a opção verdadeira neste momento de tanta confusão que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor nos dê a paz que só vem de Ti, que o Senhor nos acalente o coração e que o Senhor, ao final de todas essas situações, nos dê a vitória. Abençoe as famílias que estão reunidas. Pedimos mais uma vez a bênção para aqueles que estão na linha de frente, os profissionais de saúde. Pedimos também uma bênção especial para aquelas pessoas que por algum momento ou outro foram despertados por esta situação, que na sua palavra eles consigam encontrar o norte ideal para a revelação profética daquilo que está acontecendo neste mundo. Que a sua palavra seja o nosso guia, a nossa destra e a nossa referência. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe você, querido internauta, querido amigo, querida amiga. Eu peço para você dar o seu like, deixar aí o seu joinha no nosso canal Marcelo Milani no YouTube, Facebook Marcelo Milani também, para dar uma impulsionada aí nesses vídeos, para que nós consigamos chegar com essa mensagem do Evangelho cada vez mais longe possível, tá bom? E eu tenho certeza que a vitória final está nas mãos do Senhor, e eu quero falar um pouco sobre a vitória. Você é uma vitoriosa e um vitorioso em nome do Senhor Jesus. Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, nós estamos aqui com a palavra de Deus. Ela é o nosso referencial, ela é o nosso guia, ela é o nosso aio, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. E nós devemos crer na palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando tudo der errado, a palavra de Deus nos guiará nos caminhos mais tenebrosos deste mundo. É a palavra de Deus que nos dá sentido à nossa vida. E meus irmãos, meus amigos, querido ouvinte, caro internauta, é a palavra de Deus nesse momento de circunstâncias tão desafiadoras que nos dá segurança daquilo que nós seremos, viveremos e do que nós nos manteremos. A palavra de Deus no livro do Apocalipse traz cartas. As primeiras referências, os primeiros endereçamentos do livro do Apocalipse, eles estão aqui compostos no capítulo 2 e no capítulo 3. Se nós abrirmos a nossa Bíblia, e eu peço para você aí na sua casa, junto com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, onde você estiver, no Brasil, no mundo, você pode abrir a sua Bíblia, e então na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não palavra de homem, mas a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro do Apocalipse,
E no verso 1 nós identificamos quem é aquele que é o autor do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, ele diz o seguinte, verso 1, Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João. Revelação é de quem? É de João? É minha? É sua? É de qualquer pastor? Não! A revelação é do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim no verso 3, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que estão nelas escritas. Bem-aventurado o que ouve, bem-aventurado o que lê. Tanto o que lê quanto o que ouve, ele é feliz. A palavra bem-aventurado é feliz. Feliz é o que ouve, feliz é o que lê, feliz é aquele que tem contato com a palavra de Deus. Por quê? Porque nesse caso, onde nós estamos vivendo num mundo conturbado, num mundo que precisa de esperança, a palavra de Deus é aquilo que nos dá a maior esperança. E a maior esperança que nós temos na palavra de Deus, por exemplo, aqui no endereçamento da carta do livro do Apocalipse, a palavra de Deus ela é endereçada, por exemplo, a carta à igreja de Éfeso, e na igreja de Éfeso, lá no verso 7, que é o 2:7, ele diz assim, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Veja bem, Adão e Eva pecaram, lá no começo, perderam o acesso à árvore da vida. Vamos relembrar o pecado lá de Adão e Eva. Adão e Eva, casal perfeito, foi criado por Deus. Criou Adão primeiro, na constituição ali de Adão, Deus tinha feito todo o mundo, toda a estrutura aqui desse mundo e colocou Adão para ser o mordomo desse mundo. Adão, você vai dar nome nos bichos. Adão, você vai nomear esse lado do mundo. Adão, você vai cultivar. Adão, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então Adão começou a dar nome, começou a gerenciar ali o patrimônio que Deus deixou para ele. E Adão um dia, ele se sentiu só e ele pensou o seguinte, poxa vida, tem a zebra, tem o zebro, a vaca tem o boi, a girafa tem o girafo, o elefante tem a elefoa, mas não se achava uma companheira para Adão. Então Deus fez cair pesado sono em Adão, e Adão então foi tomada uma de suas costelas, bem ludicamente estou falando, e ali então trouxe consigo uma mulher. E essa então, ele diz assim, essa afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela chamar-se-á varoa, pois do farão foi tirada. Não tinha, nem era maior, nem era menor. Eram iguais, sempre iguais. Quando houve o pecado, então houve aí esse distanciamento de Deus. Foi expulso o homem. Por quê? Porque Deus tinha dado para Adão lavrar, cultivar todo o jardim, de todas as árvores do jardim, Adão. Você pode comer livremente, lá em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, está todo o relato que eu estou aqui falando a vocês. Você pode comer tudo que está aqui no jardim, todas as árvores são suas. Pensa comigo, já existia aqui a Mata Atlântica? Sim, existia. Era de Adão? Era. Mas no que Adão foi querer se engraçar? Foi se engraçar com a árvore da ciência do bem e do mal. Daquilo que Deus falou para ele não mexer. Somente uma árvore, Adão, você não deve mexer, que é essa árvore aqui, ó. A árvore da ciência do bem e do mal. Dessa árvore você não deve mexer, não deve tocar, você não deve nem chegar perto dela. Pois Adão, por meio dali de sua mulher, primeiramente, chegaram perto, mexeram, tocaram, comeram, foram expulsos. Tiveram ali a sua expulsão decretada por conta de não terem acesso mais ao fruto da árvore da vida. E aí então se perdeu, Adão não teve mais esse acesso à árvore da vida. Passou-se todos esses anos, todos esses milênios, todas essas dificuldades como a que nós estamos vivendo no dia de hoje. E o vencedor, que foi provado até o fim, este,
Diz o livro do Apocalipse, capítulo 2. Vamos abrir lá novamente. Carta de para a igreja de Éfeso. Olha o que diz: quem tem ouvidos ouça. O Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei de se alimentar a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquilo que Adão perdeu lá no passado, Deus restituirá novamente ao seu filho, à sua filha, porque este é um vencedor para a honra e glória do Senhor. Ainda na segunda carta, carta de Esmirna, no verso 11, diz assim, ó: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, porque a morte é o maior desafio que existe neste mundo. Nós estamos vivendo aí essa época da pandemia. Pessoas ricas, hoje é dia 25, se eu não estou enganado. 25 de março. Príncipe Charles, príncipe do Reino Unido, um dos homens mais ricos desse mundo, mais poderosos desse mundo, está lá, cometido com o coronavírus. Não tem limite, não tem classe social, não tem rico, não tem pobre. O vírus, ele pega o pobre, ele pega o rico, ele pega a pessoa culta, ele pega a pessoa inculta, ele é democrático, digamos assim, ele pega a todos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos nesse mundo a doenças. Eu vou falar no sábado a respeito disso. Os sinais da volta de Jesus e o coronavírus. Então você fique atento. A mensagem nossa no sábado será os sinais da volta de Jesus e o coronavírus. Então o nosso maior dano neste mundo é, sem dúvida nenhuma, a morte. Mas quando o Senhor Jesus voltar, Ele restituirá todas as coisas. E o aguilhão da morte, como está escrito no livro de Coríntios, ele será vencido e a segunda morte não será mais nenhum desafio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum, ele sofrerá o dano da segunda morte. A primeira morte, ela é compulsória. Todos nós sofreremos o dano da primeira morte. Agora, a segunda morte, ela é optativa. Você, então, não precisa sofrer a segunda morte. Por quê? Porque o nome de Jesus, ele te liberta da segunda morte. Verso 17 ainda diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. O que é o maná escondido? É o alimento de Deus. O maná foi dado para sustentar o povo lá no deserto. Você está preocupado? Quem sabe aí com desemprego? Como é que está a sua vida? E aqui cabe uma ressalva, viu? Olha essa situação que nós estamos vivendo. Eu tenho dito e falado a muitos. Eu não sou um especialista em finanças, sou teólogo. Minha formação é em teologia. Sou formado para fazer oração e evangelização. O meu negócio é evangelismo. Sempre falei isso para todo mundo. Sou um evangelizador. Faço oração com as pessoas. Sou formado para isso. Agora, meus amados, meus irmãos, a prudência se faz necessária. Ao longo da vida, você precisa poupar. Se você não guardar ao longo da sua vida, quem sabe tem gente desesperada aí. E eu também tenho meus temores, porque tenho filhos, tenho esposa, tenho casa para sustentar e tudo mais. Mas você precisa ter reservas, viu? Reservas na sua vida. Nós, aqui, o alimento de Deus, o maná escondido de Deus, ele é a providência de Deus. O justo viverá pela fé, eu tenho falado. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós não podemos ser gastão. Nós não podemos esbanjar, ser pródigos, gastar todo o dinheiro em shoppings, cartões de crédito, esbanjar de qualquer jeito e forma. Não faça isso. Vou dar uma dica de ouro para você, ela é gratuita, é de graça. Guarde 50% daquilo que você ganha. Comece com 10% e termine com 50%. Ao longo da vida você consegue guardar os 50%. Lógico que você não vai começar com 50%. Mas você vai aumentando, 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 e depois você, poupando 50%, você vai ver que as crises que vêm e vão,
elas serão menos impactantes na sua vida. Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas quando nós fazemos a nossa parte, o impacto é menor na nossa vida. E o maná de Deus, Ele vai ser providencial. Mas diz também esse texto que Deus dará uma pedrinha branca. Tem muita interpretação, uma das que eu mais gosto é que essa pedra com um novo nome, ela tem que ver com as nossas experiências. As experiências que nós passamos nessa terra, ela tem que ver com o nome que estará escrito nessa pedra. Um novo nome que ninguém conhece senão aquele que recebe, porque são experiências pessoais, né? A carta de Tiatira, ela não tem uma recompensa, mas a carta de Sardes tem. Está no 3:5 e diz assim: ao vencedor será vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Vestiduras brancas. Vestiduras brancas, a vestimenta do céu é o linho finíssimo. O Apocalipse 18, ele fala a respeito disso, que o linho finíssimo foi dado vestir de linho finíssimo e puro, resplandecente, que são as vestes dos filhos de Deus. Então o linho finíssimo é a vestimenta do Filho de Deus. Aquele que lava o seu sangue, a sua vestimenta no sangue do Cordeiro, este tem vida eterna. E as duas últimas cartas, que são a de Filadélfia: ao vencedor far-lhe-ei coluna no santuário de Deus, ou seja, nós moraremos no santuário de Deus, louvado e engrandecido seja o nome de Deus. E o verso 21 do capítulo 3 diz que ao vencedor dar-lhe-ei de sentar-se comigo no trono de Deus, assim como eu também venci e me sentei no trono do meu Deus. Depois você dá uma lida melhor aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, e você vai ver que promessas lindas e maravilhosas que a Bíblia tem para mim e para você, nesse tempo de tanto dilema, de tanta notícia esquisita, como eu digo aqui em casa, escalafobética, onde ninguém sabe onde está a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade é essa daqui, a verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você nessa noite, nesse dia, no horário que você estiver ouvindo esta mensagem. Feche os seus olhos, que eu quero orar com você neste momento. Pai santo e amado que está no céu, que a sua graça, bênção e misericórdia esteja sobre seus filhos. Dê a eles a sua paz, a sua mão e a sua unção. Obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor cumpre a sua promessa, que o justo viverá pela fé. O Senhor não tem nos desamparado. Pai Santo, coloque a paz em nosso coração e a certeza da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e não se esqueça, o justo viverá pela fé. Deus abençoe.